Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus, de proclamarmos e de vivermos e amá-la. Nossa Lexio Divina, nossa oração com a palavra do Senhor, Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Desceu com eles e parou no lugar plano, onde havia numeroso número de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, antes de tomar a grande decisão de confirmar a fundação da sua igreja, e para isso ele precisava escolher os apóstolos, os discípulos, sobre os quais iria fundar a sua igreja. Ele passa a noite em oração ao Pai, unido essa graça pelo Espírito Santo, já ensinando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que todas as vezes que tivessem que decidir algo grandioso, fazer um grande discernimento, alguma missão pela frente, deveria ser precedida tudo isso de muita oração, de uma intimidade com o Pai, com a Trindade Santa. Jesus, que é um com o Pai pela graça do Espírito Santo, que é Deus como o Pai, como o Espírito Santo, tem a natureza humana e a divina, e ele passa a noite inteira em oração e escolhe 12 entre os seus discípulos. E ao escolher 12 que ele nomina de apóstolos, ele já está dando o entendimento da fundação da sua igreja e também que ele quer que a sua boa nova, o evangelho que ele anuncia, ele quer que ele se perpetue. Ao escolher os 12, ele está não só dando o entendimento da fundação da igreja, mas também para que aqueles que, como as 12 tribos de Judá, confirmasse ao mundo todo a sua palavra, o seu evangelho. E essa unção que Deus, Jesus, que é Deus, dá aos seus apóstolos, ela perdura até hoje. É graças a essa escolha, a escolha de Jesus hoje, e ele nomina, que o evangelista nomina quem são os 12. E interessante, ele chamou os 12, os que ele quis, os ungiu, e um depois se torna traidor. Ou seja, ele não era de princípio ruim, ele não era de princípio corrupto, ele se torna, ele se deixa envolver pela tentação, ele se deixa envolver pela corrupção e por dinheiro ele trai o seu Senhor. Já nos mostrando aqui que mesmo diante das escolhas que o Senhor faz, escolhas certas, mas se não tiver
essa constante oração que Jesus mostra no início, ele passa a noite em oração, se não for uma vigilância constante, se não for diariamente, aqueles escolhidos do Senhor estarem aos pés dele, estão com muita probabilidade sendo tentados a cair na tentação. Ninguém está livre. Só há uma possibilidade de não cairmos na tentação, fugindo dela e indo aos pés de Jesus. Nós lembramos que naquele outro episódio em que Jesus vai à casa de Marta, Maria e de Lázaro, Maria está aos seus pés, ouvindo. Marta reclama e Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Aqui, Jesus também escolhe a melhor parte. Ele passa a noite inteira em oração ao Pai, nos ensinando que antes de qualquer decisão nossa, antes de qualquer discernimento, devamos estar unidos ao Pai, na graça do Espírito Santo, para a glória de Jesus, para a glória do Pai. E para o nosso bem. Há muito menos probabilidade de nós errarmos se nos submetermos inteiramente à vontade de Deus. Se descobrirmos a vontade de Deus, nós não erramos. Pode até ser que haja dificuldade, tenhamos que fazer renúncia, tenhamos que fazer sacrifício. Muito provavelmente abriremos mão de prazeres, de satisfações, aspas, temporais, mas para a glória do Pai e para o nosso bem, será muito melhor se tudo o que fizermos for precedido de oração. É o grande convite que Jesus faz hoje para nós, de sermos pessoas orantes e sermos pessoas que, antes de qualquer decisão, tudo o que nós formos fazer, vamos submeter à vontade de Deus. Sem medo, mesmo que a vontade de Deus venha contrariar a nossa, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da nossa. O importante é que, se nos submetermos à vontade de Deus, o melhor vai acontecer. Pode até não ser aos primeiros olhos, pode até ser que não seja de imediato, mas o melhor para nós é aquilo que fizermos de acordo com a vontade de Deus. Não tenhamos medo de submeter tudo, absolutamente tudo, sim, porque o nosso ser por inteiro deve ser submisso ao senhorio de Jesus. Não tenhamos medo de submeter tudo em oração ao Senhor. Vamos criar esse hábito, o hábito da oração diária, o hábito da oração antes de toda e qualquer decisão, antes de todo e qualquer discernimento, seja do que lado for, seja de que for, seja para comprar um carro, comprar um apartamento, fazer uma viagem, enfim, mudar de emprego, fazer um investimento, seja o que for, vamos submeter ao senhorio de Jesus, porque Ele só quer o melhor para nós. Se assim fizermos, pedirmos a bênção dEle, pode até ser que a gente não tenha ouvido exatamente o Senhor, mas pelo menos nos submetemos. E isso é o que vai contar. Tenhamos agora esse compromisso, façamos esse compromisso de tudo, absolutamente tudo o que formos fazer, vamos submeter ao senhorio de Jesus, para a glória do Pai, a ação do Espírito Santo e para o nosso bem. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos santos apóstolos, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.